Olá, primeiro ano, sejam bem-vindos então à aula 4. Na aula 3 nós falamos então sobre gráfico da função do primeiro grau e hoje nós vamos falar sobre algumas características, tá bom? O domínio, olha aqui o que está falando, o domínio ele tem que pertencer aos números dos reais. O conjunto imagem, ele é o conjunto também dos reais, só que ele é uma imagem ele é a imagem do domínio. E aqui nós temos o que é coeficiente angular, o que é coeficiente linear e se a função é crescente ou decrescente, mesmo que a gente não veja o gráfico, tá bom? Como eu tinha falado na outra aula. Então aqui, ó, olha, temos dois exemplos aqui. Então, o que vai ser coeficiente angular? Coeficiente angular é um número, deixa eu diminuir aqui, é o número que está acompanhando o x. Então, vamos observar aqui, ó. O número que está acompanhando o x, nesse caso, é o número 2. E coeficiente linear é o número que está sozinho, tá bom? Então, vamos observar aqui, ó. O coeficiente angular é o menos 3, o coeficiente linear é o 1, tá bom? Então, como que nós vamos observar aqui, ó? Então, pelo exemplo resolvido aqui, ó, coeficiente angular é o 2, que é o que está acompanhando o x. Coeficiente linear é o 4. Professora, mas e se não estiver aparecendo? Vamos dizer que a função é f de x, que é igual a 3x. Nesse caso, o coeficiente angular é o 3 e o coeficiente linear vai ser 0, porque não aparece. Combinado? Então, vamos observar o outro para depois falar sobre crescente e decrescente. Coeficiente angular, nesse caso, é o menos 3, que está acompanhando o x. Coeficiente linear é o 1, porque é o que está sozinho, tá? Ah, professora, e se, por exemplo, eu tivesse f de x, que é igual a x, quem que vai ser o coeficiente angular? É o número 1 que não está aparecendo, tá bom? Agora, vamos observar se vai ser uma função crescente ou decrescente. A função crescente ou decrescente vai ser baseado no sinal de cada um, tá bom? Então, aqui, ó, professora, não aparece um positivo. Por mais que não apareça um positivo, mas tem um mais ali. Nesse caso, desse de cima, nesse caso aqui, ele é crescente porque é positivo. Nesse caso, ele é decrescente porque ele é negativo. Combinado? Então, para a aula não ficar tão extensa, na próxima aula nós vamos falar sobre raiz ou zero de uma função afim. Combinado? Até a próxima aula, então. Beijo!